Olá, boa noite. Nessa segunda-feira, feriado de 7 de setembro, tá todo mundo na sua casa, curtiu, descansou, aproveitou o feriado e a gente vai falar agora de um assunto extremamente interessante. É genial. A gente convidou o Daniel Moraes, que é o fundador e idealizador da plataforma Atados. O Daniel, que é formado em administração de empresas pela USP, e trabalhou durante 3 anos no mercado financeiro. Olha só que legal, gente. Tornou-se empreendedor e fundador da Tata, uma plataforma que conecta pessoas interessadas em ações voluntárias com causas e instituições, e ele é cofundador ainda do Abraço Cultural, Escola de Idiomas e Cultura em Demandas de Instituições. Olha, gente, ele é assim, né? Multi-informação, criador também do Dia das Boas Ações, que engajou mais de 30 mil voluntários. Esse cara é maravilhoso, né? Vamos lá. Projeto Sementes de Transformação, inspira jovens para atuação social, é co-criador da metodologia Make Think, que tem como proposta tirar projetos do papel. Ele é um incubador de projetos sociais. É também cofundador da Casa de Trocas, casa colaborativa de cowork. Meu, é uma pessoa de outro mundo. Chama o Daniel, coloca ele aí na tela com a gente, Adriano. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Dani, já fiz uma breve apresentação aqui só para degustar quem é o Daniel Moraes, mas eu queria saber quem que é o Daniel, o que você está fazendo hoje, qual que é o seu hobby, se você está estudando, quem que é o Daniel aí por trás dessas nossas telinhas espectadores? Oi, Érica, obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar. Bom, Daniel, eu sou pai da Maia, primeiro, marido da Fernanda, e há algum tempo atrás eu trabalhava, como você falou, no mercado financeiro. A gente, junto com alguns amigos, a gente começou a conversar porque a gente queria sair um pouco desse mundo padrão e criar alguma coisa que fizesse sentido para a gente mesmo. E aí, junto com mais três amigos, a gente começou a olhar um pouco o que a gente queria fazer. A gente tinha um interesse em começar a ser voluntário, a gente não era tão envolvido ainda em causas sociais na época, e a gente teve a ideia de criar um site que pudesse conectar pessoas que querem começar um trabalho voluntário com as ONGs que precisam de alguma ajuda, alguma mão ali, e a gente começou a visitar as ONGs para entender primeiro o que elas precisavam efetivamente. Então, logo que a gente teve a ideia do Atados, que é esse site que conecta ONGs com pessoas que precisam, que podem ajudar de alguma maneira, a gente começou a visitar as ONGs para entender quais eram as demandas que elas tinham. E foi uma Nossa, visita Daniel, a um universo que mudou muito a nossa cabeça. A gente que visitou legal. muitas iniciativas, conhecemos mais de 150 ONGs de todos os tipos até lançar o site. Então foi uma imersão mesmo no terceiro setor, em todas as causas sociais, em ONGs que trabalham com idosos, com pessoas em situação de rua, com refugiados, com crianças. A gente realmente conheceu muito elas e vimos que realmente o Atados era uma coisa que realmente fazia sentido para a sociedade. As ONGs precisavam, as pessoas podiam atuar por meio do nosso site, então a gente começou a ver que aquilo que a gente estava se propondo a fazer fazia sentido, e a gente começou a ir mais atrás. Nesse meio do caminho, todo mundo saiu do seu emprego e a gente se focou no Atados, até o momento que a gente lançou o Atados. A gente lançou na época já com 150 ONGs, mais de 100 vagas de voluntariado, então a gente viu que tinha oportunidades para as pessoas serem voluntárias em todas as causas e com tudo que elas sabiam de habilidades. Então, pessoas que atuavam no marketing podiam ser marqueteiras de uma ONG, criar um plano de captação de recursos, pessoas podiam ser voluntárias até no modo tradicional, contando histórias para crianças, idosos, ou atuando numa causa que elas nem sabiam que existiam, com refugiados, por exemplo. Então a gente começou a fazer uma imersão que a gente começou a descobrir novas oportunidades também das pessoas se engajarem socialmente. Foi isso que a gente viu que para a gente fazia sentido, e a gente queria levar também para as pessoas essa iniciativa. E aí a gente começou a criar uma série de projetos. Então foi uma caminhada que começou há 8 anos atrás e reverberou até hoje. A gente tem feito muita coisa também. Nossa, Daniel, genial! Com certeza você deve ter aí uma inspiração divina, porque olha só, para quem está chegando agora, gente, o Daniel falou que ele é o pai da Mayra, marido da Fernanda. Já gostei daí, né? É uma pessoa normal que parte dos seus princípios, veio da carreira
de uma empresa convencional do setor privado, né, da carreira financeira, e inquieto, ele construiu a plataforma, é plataforma mesmo? Sabe o que eu queria saber? Da onde surgiu o nome Atados? E como é essa tecnologia? Porque é óbvio que precisa de uma estrutura para poder conectar todas essas causas que você falou, a questão do voluntário. Então, explica para nós por que Atados e como é que funciona essa plataforma. Claro. Bom, a gente começou o Atados com a ideia de facilitar pessoas que querem começar a se engajar num trabalho voluntário com as ONGs. Então, a ideia do site do Atados é que a pessoa possa entrar no nosso site e lá conseguir filtrar de acordo com a causa que ela quer ajudar, então, seja com crianças, refugiados, o que quer que seja, de acordo com a disponibilidade que ela tem, seja uma ação mais pontual, de um dia, uma ação mais recorrente, uma ação à distância, que ela pode fazer de casa, por exemplo. De acordo com a localização, hoje em dia quase todas as vagas são à distância, mas na época fazia assim, e ainda faz, né? O voluntariado perto da sua casa e próximo de onde você atua, de onde você conhece. E usando a habilidade que você tem, seja uma habilidade de artes, de computação, de designer, o que quer que seja, você pode filtrar todas essas habilidades, causas, localização e disponibilidade para você encontrar um trabalho voluntário perfeito para você. E do outro lado, a gente trabalha com as ONGs, identificando quais são as vagas que elas precisam. A gente começou a perceber que o trabalho voluntário ele demandava um certo cuidado com o voluntário, que às vezes as ONGs não tinham, e às vezes a gente ajudava elas a capacitarem melhor os voluntários, a criarem uma coordenação para o programa de voluntariado delas, e também de divulgar isso por uma rede que está fora do círculo que elas normalmente conheciam. Então, a gente começou a estruturar um processo para facilitar essa divulgação da vaga, e o primeiro passo que a gente entendeu foi de definir qual que é a necessidade que a ONG tem. Muitas ONGs precisam de ajuda, mas às vezes elas mesmas não sabem qual que é o voluntário que ela precisa. A gente falava no começo do Atados, você precisa de voluntários? Perguntava para as ONGs. Elas falavam sim. E a gente perguntava, mas o quê? E elas falavam, não sei. E aí a gente começou a se aprofundar um pouco nessa parte da gestão de voluntariado para realmente ajudar elas a coordenarem os voluntários e ter um programa mais em escala, com mais impacto e que faça mais sentido para elas. Maravilhoso, Daniel. Já entendi. Então, vamos lá. Eu sou voluntária e eu toco violão. Aí eu entro nesse site, que não é uma plataforma, gente, retificando minha informação, coloco lá meu nome, todas as habilidades. Se eu não tiver habilidade nenhuma, eu também posso participar de alguma maneira. É dessa maneira que funciona o cadastro do voluntário? É isso mesmo. A gente também gosta de dizer que a gente é um cardápio de vagas. Então, tem mais de 300 vagas lá online para você realmente descobrir, navegar, como se fosse um restaurante, mas com cuidado também. Então, você navegar e entender se você realmente tem o comprometimento, a disponibilidade que precisa para aquela ação. E aí a gente faz um filtro, a pessoa pode fazer um filtro e ela entende se ela realmente tem a disponibilidade e comprometimento para participar daquela vaga. Perfeito. Então, a instituição que também precisa do voluntário, ele coloca o perfil que ele precisa daquele voluntário e a disponibilidade do compromisso, porque tem muita gente que acha que, vou me cadastrar, participo lá de alguma ação e acabou. Não é. Tem esse perfil, igual você falou, para o voluntário saber se ele casa com essa proposta e para a instituição saber também que o perfil dele é esse. É isso, né? É isso. Aí a gente faz o match dos dois lados, tanto do voluntário com a ONG. Uma vez que ele se cadastra na vaga, ele já começa o contato direto com a ONG. E aí a gente trabalha junto com as ONGs. Então a gente tem uma rede hoje de mais de 2.300 ONGs que divulgam as vagas por meio do nosso site. E a gente tem um contato próximo. A gente já visitou 90% dessas ONGs. E do outro lado, dos voluntários. Então a gente tem uma rede de mais de 150 mil voluntários que visitam o nosso site e que conseguem identificar quais são as vagas que tem mais a ver com o perfil deles. A gente manda um e-mail para eles personalizado e tal. Muito legal. Legal. Agora, Daniel, você falou que essas ONGs, elas se cadastram e falou que tem uma visita. Então, não é somente a ONG entrar, porque a gente sabe que tem ONGs e ONGs. Para a ONG ficar no Atados, ela passa por uma visita, é isso? Vocês vão até o local visitar. Agora, na pandemia, a gente parou as visitas, mas a gente sempre visita e conhece, seja online, todas as iniciativas que fazem parte do nosso site. Então, a gente entende o que elas precisam, a gente tem uma curadoria
tanto das ONGs, quanto das vagas que essas ONGs publicam no nosso site, e quando a gente faz o match entre a ONG e o voluntário, a gente acompanha esse processo para ver se o contato da ONG com o voluntário está sendo bem feito, e a gente monitora esse contato por meio de um formulário feito pelo site do Atados. Gente, é maravilhoso, o Atados. Olha, você que tem ONG, você que trabalha numa organização, você que é captador de recursos, gente, aciona o Atados. Vocês viram a tecnologia digital e o recurso que ele traz? Olha aí, colocando na tela, o Adriano está colocando para nós o site do Atados, é www.atados.com.br. E ali você já tem todas as opções para você que é organização não governamental, o que você pode ter de recurso, porque, gente, de verdade, é sensacional. E para você que é voluntário, também pode se engajar numa causa, tá achando que a sua vida está parada, precisa de produtividade? Entra no site. Quer explicar um pouquinho, Daniel, como é que funciona? Sim, legal que o Adriano colocou para a gente. Então, quando você entra, a gente gosta de mostrar direto as vagas de voluntariado que existem para cada um se engajar. Então, se o Adriano for rolando para baixo, ele vai ver, a pessoa vai vendo que tem uma série de vagas, e um pouquinho mais para baixo, alguns filtros já, que são alguns dos filtros mais buscados, seja causa mulheres, agora muito vagas online, vagas de comunicação, se a pessoa é de São Paulo, vagas em São Paulo, ou a pessoa tem uma causa da educação, ela pode buscar por vagas de educação. E, além disso, a gente coloca algumas vagas de voluntariado em destaque. Então, no caso, a gente tem mentor, relações públicas, social media. Então, são algumas vagas que a gente vê que as pessoas vão se sentir atraídas e a gente coloca em destaque para as pessoas se inscreverem, a gente conseguir preencher mais rápido essas vagas. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho uma ONG e eu quero organizar um evento, o Atados, ele só faz essa conexão ou ele presta algum tipo de consultoria, assessoria, tanto para o voluntário como para a empresa ou para organizações não governamentais? Existe esse serviço do Atados? Sim, acho que a gente posso contar um pouquinho sobre o que tem por trás do site do Atados. Quando a gente começou o site do Atados, a gente achou que ia ser só um site, a gente ia fazer a conexão e tudo ia funcionar naturalmente. Mas o que a gente viu, um caso interessante, foi que a gente abriu o site e a gente tinha lá vagas com 150 voluntários, e a ONG não tinha respondido nenhum voluntário, porque as ONGs, as pessoas que estavam coordenando essas pessoas ainda não estavam preparadas para essa coordenação de voluntários online feita pelo site do Atados. Então, a gente começou a estruturar um processo junto às ONGs de mentoria, de capacitação, de dar um pouco de base para que elas melhorassem um pouco a gestão de voluntariado, e isso ganhasse escala. E hoje a gente vê que tem ONGs que antes tinham 2 voluntários e agora tem 50 voluntários. Então, imagina o quanto cresceu essa ONG, que tinha 2 pessoas na coordenação, mais 2 voluntários, por exemplo, agora tem outros 50 voluntários atuando e coordenando. A gente vê que quando o voluntário consegue coordenar outros voluntários, é um pouco da nossa missão, é fazer com que as ONGs consigam chegar num nível em que elas consigam coordenar outros voluntários, para que esses voluntários coordenem outros, e aí a gente vai ganhando escala com o voluntariado. Então a gente começou a fazer uma série de capacitações para possibilitar um pouco disso, e do lado das empresas, a gente viu que as empresas estavam investindo muito mais em responsabilidade social e viam o voluntariado como um meio de alavancar a sua atuação, seja com RH, por meio de gestão de pessoas, por meio de aumentar competências dos funcionários por meio do voluntariado, ou seja na responsabilidade social, usando o voluntariado como meio de criar impacto na organização, na causa que a empresa atua. E aí a gente estrutura e atua criando ou coordenando ou criando ações de voluntariado com empresas. É legal quando a gente atua com empresas porque a gente pode atuar de uma forma, às vezes, mais organizada, porque a gente tem a gente atua da ponta a ponta, então, coordenando os voluntários, atuando junto com o público-alvo, e, ao mesmo tempo, tem uma logística, às vezes, um pouco mais fácil, está todo mundo presente no mesmo lugar, ou as ações se concentram de modo um pouco, a operacionalização disso fica um pouco mais escalável, digamos. Tem alguns programas muito legais, acho que tem um que eu posso citar que é muito interessante, que
A gente gosta muito de chamar carta e livro. É uma troca de cartas entre voluntários e crianças, ou voluntários e jovens. E aí, depois de 3 meses que eles trocam cartas, semanalmente, a gente faz toda essa logística de um voluntário escrever uma carta para um jovem. O jovem escreve para o voluntário, aí na semana seguinte troca. E a gente vai trocando essas cartas até que eles nunca se conheceram, não sabem um a cara do outro, até que chega o dia da festa da troca em que eles se conhecem. Agora a gente está fazendo tudo online, mas é bem legal também. E aí eles se conhecem. Para o voluntário é interessante que ele conhece uma realidade, cria um vínculo, e para o jovem que nunca teve contato com uma empresa, nunca teve contato com, às vezes, uma pessoa de um outro círculo social, e ele, por meio desse contato, aprende muito, troca, se vulnerabiliza. Então, é bem legal para quebrar um pouco essas pontes, essas barreiras, e conseguir um pouco criar esse vínculo que é tão forte entre o voluntário e o público atendido. Nossa, maravilhoso, né? Você falou que existe há 8 anos. Quantos voluntários? Você ainda tem 150 ONGs ou é mais que 150? Em números, quanto que evoluiu já o site Datados? A gente tem hoje 150 mil voluntários que já participaram de alguma ação Datados. 2.300 ONGs que são cadastradas na nossa rede, divulgam vagas e estão usando um pouco da nossa plataforma para conseguir voluntários para essas vagas que elas precisam. E muitas histórias. Eu acho que o mais legal, porque quando a gente fala de números, são números muito impressionantes, né? Mas acho que o que mais vale são as histórias. Então, tem, por exemplo, uma história lá do comecinho do Atados, por exemplo, que a gente fez um casamento de 2 idosos em um asilo. Então, a gente descobriu que uma ONG, que era parceira nossa, que trabalha com idosos em uma casa de repouso, 2 idosos tinham se conhecido e eles iam se casar. E a gente falou, não, então vamos fazer uma super festa com voluntários para eles se casarem, a Isabel e a Genor. A gente fez uma super festa, a gente chamou voluntários, mais de 50 voluntários participaram, e foi demais, assim, imagina um casamento que você organiza para 2 idosos, então muito mais legal que qualquer casamento que você já foi, um casamento que você vai como voluntário. E às vezes as pessoas acham que o voluntário às vezes é um peso, às vezes não é tão legal, mas pode ser legal quando você se envolve, quando você toca, quando você cria uma coisa junto com aquele público que você está atuando. Não, maravilhoso. Lógico, gente, eu ia adorar ir num casamento. Você sabe que eu trabalhei com idoso e a gente fez um casamento de idosos que se conheceram no abrigo. Foi o melhor casamento que eu fui, porque é tão emocionante. Imagina essa ação. Ô, Dani, tem algum custo para a ONG participar do Atados? Tem algum custo para os voluntários? Como é que funciona a geração assim de renda, tanto do Atados, e se tem algum custo para quem queira participar? A gente tem uma filosofia de que para ONGs e voluntários a gente não cobra e não vai cobrar. Então o site ele é gratuito tanto para ONGs e voluntários. Mesmo assim a gente oferece uma série de coisas para a nossa rede de ONGs, porque é onde a gente tem o nosso valor. E aí a gente acaba usando um pouco desse valor, que é o conhecimento que a gente tem das ONGs, o que as ONGs precisam, o que uma causa está precisando, como lidar com voluntários, para atuar com as empresas. Então, a gente atua com mais de 70 empresas, criando programas de voluntariado e facilitando essas empresas a estruturar um programa de voluntariado que tenha impacto, que seja bom para a comunidade, mas que, ao mesmo tempo, desenvolva as pessoas que estão sendo voluntárias, que seja um trabalho voluntário produtivo e não só você chegue lá e pinte uma parede e vai embora, mas que seja algo que você realmente cria essa troca. A gente acredita muito no voluntariado como um meio de troca entre voluntários e o público atendido e a organização. Então, a gente entende que o voluntário tem que aprender, ao mesmo tempo que ele tem que contribuir, tem que causar impacto também. E é isso que a gente traz para empresas, estruturando programas um pouco mais sólidos para empresas criarem um programa de voluntariado efetivo. Isso é uma inteligência solidária extremamente moderna, que gera um grande impacto. Chegou uma pergunta aqui para mim que eu achei interessante, e eu vou colocar para você. Para deficientes físicos que queiram ser voluntários, existe algum tipo de restrição?
Não tem nenhuma restrição. Eu diria que talvez algumas ONGs talvez não estejam preparadas em termos de acessibilidade. Eu acho que travou. Fui eu que travei ou foi o Daniel? Bom, Eu eu vou acho que não repetir deve ter aqui. nenhuma restrição. O voluntário só tem que ver o que é possível de acordo com as necessidades especiais deles. Oi, Dani, pode continuar. Voltou. Não tem nenhuma restrição, o voluntário pode ser e deve ser, e a gente teve voluntários no Atados mesmo que era uma pessoa que era surda, por exemplo, e a gente conseguiu se adaptar e foi super Inclusive, interessante. É um crescimento mesmo quando você tem mais diversidade numa organização, seja como voluntário, seja como funcionário. Tem algumas ONGs que talvez não estejam preparadas em termos de acessibilidade, e aí é importante conversar, mas isso com qualquer lugar, né, que você vá, e acho que a sociedade tem que se preparar para isso. Então, acho que segue em frente e muito conta legal. com a gente também. Se tiver algum problema, pode falar com a gente. Claro, porque assim, é uma maneira de inclusão e totalmente coerente, cuidadosa, como você falou desde o início. Você tem cuidado com o voluntário desde o início, que dirá um voluntário com necessidades especiais. Que assim, isso é muito bonito. A pessoa quer se sentir produtiva, quer ajudar. E às vezes algumas organizações, por falta de experiência ou por falta de verdade de acessibilidade, não está preparado. Algumas empresas não estão, imagina algumas organizações, mesmo a natureza delas sendo social. Mas a Atados tem essa mediação, né? Você pode falar quais são as empresas e o que você já desenvolveu? De repente tem alguma empresa aqui assistindo a gente nessa questão de monitoria, de organização. O que vocês desenvolvem com as empresas? Sim, acho que eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, agora na pandemia, a gente trabalhou muito próximo da Amil, que é uma empresa que trabalha com planos de saúde, então eles estão bem envolvidos nessa frente do Covid. A gente conseguiu fazer uma doação de 400 mil máscaras para comunidades em vulnerabilidade. Foi super legal, porque a gente conseguiu levar máscaras para pessoas que não conseguiam comprar uma máscara ou fazer uma máscara. E, ao mesmo tempo, a gente criou um programa de voluntariado junto com eles, então, um programa que é justamente a da troca de cartas, que eu contei para você, então, só que a gente está fazendo com eles, no caso, com idosos também. Então, a gente vai trocar cartas com idosos e voluntários, ao mesmo tempo com jovens e voluntários, e a gente criou um programa de arrecadação de recursos dos funcionários da AMIL para a causa dos idosos, e a AMIL triplicou o valor que os funcionários deram para a causa dos idosos. Então, foi um super programa com eles, que a gente fez em várias etapas, mas todas um pouco focadas no combate à Covid, esse ano, Que que era um programa que legal! a gente já atuava há algum tempo. Porque tem muita empresa mesmo que arrecada recurso entre eles. Como é que foi isso? Vocês orientaram que abrisse uma conta ou eles tinham? Porque, por exemplo, né, eu sei de algumas empresas, eu estou pensando aqui em te indicar para umas 4 já. Vamos lá, que é muito legal. Mas quem é estatal, por exemplo, empresa que tem estatal? Como é que é isso? Abre conta, não abre conta? Como é que você fala para a empresa organizar esse recurso? Porque falar em dinheiro é muito complicado, né? Uhum. Normalmente as empresas pensam em abrir logo um instituto, né? Sim, eu acho que o Atados tem um benefício que a gente consegue fazer essa intermediação usando o CNPJ do Atados. O Atados é uma ONG também, mas usando o CNPJ do Atados para captar recursos, por exemplo, para intermediar uma doação, e isso acaba facilitando. No caso da Mil, por exemplo, a gente criou uma plataforma de arrecadação de recursos e o dinheiro caiu na conta do Atados e o Atados gerenciou esse recurso que foi depois repassado para as ONGs que atuam na causa dos idosos, também para comprar materiais, etc., no combate à Covid. Dá para a gente... O que a gente faz é facilitar um pouco a vida das empresas nessa atuação Maravilhoso. social e também com cuidado maior. Então, um exemplo bem legal que agora a gente está fazendo é com a Samsung. A gente criou um programa de mentoria que é feito de forma online, também por meio de uma plataforma, em que os jovens fazem um game ao fazer a mentoria. Então, são missões em que eles participam, e são 4 missões que eles têm que entregar as missões, e aí os voluntários acompanham esses jovens nessas missões, nas realizações dessas missões, e é uma troca super legal. No fim,
ainda nem acabou, na verdade, o programa, mas uma das mentoradas foi contratada depois por uma outra empresa, e foi super uma festa, e todo mundo valorizando essa conquista. Então, é uma troca muito rica, assim, e vale muito a pena para as empresas investirem como um investimento, pensando até no retorno, não só pensando numa doação, mas entendendo que o voluntariado é essa troca que a pessoa aprende, ela cresce, etc. É um grande valor. Olha só, chegaram algumas perguntas aqui. Nós temos aí um pessoal assistindo a gente. A gente fez uma triagem. A Kátia pergunta: por que a responsabilidade social é importante para as organizações? É mais ou menos o que você falou aí, mas por que assim, porque assim agrega valor, é como você falou, desenvolvimento de competência. Como é que a área que você atua, né, está vendo isso para as empresas? Quais são os benefícios que a empresa está tendo? Ótimo. São benefícios, eu acho, de 3 lados. Um é para o funcionário. Então, olhando pelo funcionário, é importante porque ele desenvolve competências de liderança, de gestão de equipe. Imagina uma pessoa que está atuando, por exemplo, um estagiário numa empresa e começa a coordenar um programa de voluntariado nessa empresa, atuando numa ONG. Ele tem que lidar com outra realidade, ele tem que coordenar outras pessoas. Então, é muito importante para o desenvolvimento dessas pessoas. Olhando do lado da empresa, é legal porque a empresa consegue reter mais os funcionários, porque os funcionários começam a enxergar a empresa como um viabilizador da causa social dessas pessoas, então facilita, a empresa é um facilitador do engajamento social, a empresa consegue gerar valor para o funcionário, porque está gerando essa visão social, consegue gerar um senso de equipe, consegue gerar um cuidado com a empresa também, a pessoa começa a valorizar mais a empresa, e do lado da comunidade, porque causa um impacto para a comunidade que a empresa está, e aí a relação empresa-comunidade se torna mais forte. Então, é um ganha-ganha-ganha. Então, é muito benéfico para a empresa, porque tem todos esses atributos e, ao mesmo tempo, você desenvolve a pessoa que você está formando na sua empresa. Muitas empresas pagam para um programa de desenvolvimento de RH, para um treinamento, e, às vezes, o voluntariado pode desenvolver muito mais, em alguns casos, essas pessoas. Não, maravilhoso. Essa é a impressão que eu tenho também. A gente trouxe aí os parceiros voluntários, então assim, a gente sabe que quem atua na área tem visto, né? Você está falando porque você é testemunha ocular dos resultados, e as empresas têm mesmo, assim, não é constatação física, gente, tangibilização de dados. As pessoas que engajam em causa voluntária, principalmente empresa, veem a sua empresa como uma marca especial, tem orgulho pela empresa e ainda desenvolve competência. Eu ouvi muitos depoimentos de pessoas que se engajaram em causas sociais falando que se sentiram muito mais produtivos. Olha, a Kátia está conosco, o Jorge, João Henrique, Janete Matos, Pierina Trivelato, Luzia Helena, Márcia Teixeira, Alexandre, Sirlene, Tassiane, Cláudia, Patrícia, e aí vai, eu vou falando aqui, viu, gente? Tem uma outra pergunta interessante aqui, do João Henrique. Tenho uma empresa, posso cadastrar a minha empresa, mesmo ela sendo pequena? Então, assim, MEI, quem tem MEI? Pode se cadastrar a sua empresa, né, para participar ou para te contratar? Como é que funciona isso? Ótimo. O que eu diria é para você começar uma iniciativa de atuação social usando a sua empresa como meio para fortalecer uma causa. Não sei exatamente qual empresa você atua, mas o que a gente tem trabalhado mais forte nas empresas é quando a empresa consegue, por exemplo, se for uma empresa pequena, um restaurante, você pode produzir comida para dar para pessoas que precisam de alimentos, só que fazendo isso com cuidado, às vezes empregando uma pessoa que você já ofereceu um alimento, por exemplo. Dá para você realmente criar um impacto social usando a sua empresa como um meio para isso. No Atados, a gente acaba, sempre que a gente lida com empresas, a gente trabalha com uma receita para isso. Então, a gente cobra das empresas para a gente poder não cobrar das ONGs e dos voluntários. Mas a gente está de portas abertas para vocês também, se vocês tiverem uma verba, etc. Não, tá ótimo, claro, gente. É óbvio que a organização não governamental não tem que ter nenhum custo, e voluntário também, já está sendo voluntário. As empresas participam. Como é que funciona esse custo? Tem um percentual de acordo com o tamanho da empresa? Perguntaram para mim. Os valores para as empresas que querem contratar vocês.
Uhum. A gente normalmente trabalha com projetos, então a gente entende um pouco qual que é a demanda efetiva da empresa e a partir daí a gente estrutura uma proposta que faça sentido para a empresa, seja criar um programa de voluntariado para empresas que nunca tiveram uma atuação social e às vezes precisam despertar nos funcionários um primeiro engajamento e manter esse engajamento ao longo do ano, seja realizar uma ação, seja uma ação pontual de um dia, uma ação recorrente, seja fortalecer, por exemplo, um programa de voluntariado via RH, seja um trabalho com os líderes. Então, cada empresa está num estágio de desenvolvimento do programa de voluntariado, e acho que esse é o legal do voluntariado, porque ele possibilita múltiplas coisas. Como são muitas organizações, muitas causas, dá para você atuar de mil maneiras, e aí é legal a gente personalizar de acordo com a empresa e a expertise da empresa, o que ela quer desenvolver, para a gente criar o programa de voluntariado de acordo com esse norte. Não, ótimo. Olha, tá chegando algumas perguntas aqui. A gente já falou, pessoal. O pessoal quer saber para contatar o Atados. É bom repetir novamente, porque tem gente que está chegando agora. Essa live fica gravada, tá, gente? Na TV Pública e no YouTube da TV Pública. Então, vocês podem assistir novamente, marcar todas as informações. Mas, por gentileza, Daniel, repete para nós. É só o site que você tem? Tem Facebook, Instagram? Como é que são as suas redes? Para quem quiser começar um trabalho voluntário, pode entrar aqui no site do Atados, que é atados.com.br. Lá você vai ter tudo que você precisa. Para quem quiser seguir a gente no Instagram, é o Instagram/Atados. E quem for uma empresa também pode entrar no empresas.atados.com.br e a gente direciona especificamente para empresas. Quem for uma ONG, pode entrar no atados.com.br, clicar lá em cima em Sou uma ONG, e aí a gente vai também falar diretamente com vocês. Agora, deixa eu falar aqui, pessoal, vocês viram que são 3 redes, site, aí tem para empresas também, empresas.atados.com.br, né? Acho que é uma tecnologia, o Daniel traz muita informação, ele traz muita modernidade. Nesse momento de pandemia, Daniel, quais são as principais ações que as organizações têm feito? Porque eu recebi tanto e-mail aqui de ONG que está com muita dificuldade financeira, e como é que eles estão fazendo as ações para captar recursos? Assim, os bazares de arrecadação não estavam podendo abrir. Eventos, né? Esses bingos, esses eventos grandes não estavam acontecendo. Você sabe me dizer como é que isso funcionou, mais ou menos, nesse momento de pandemia? Sim, foi bem complicado. A gente viu que a gente separou em 3 momentos a pandemia e o voluntariado. O primeiro momento foi o acesso a necessidades básicas. Então, como que a gente consegue dar alimentação, dar um cuidado, a gente criou, por exemplo, no Atados, um programa que chama Vizinho Amigo, que é a ideia de que vizinhos podem ser voluntários atuando, fazendo as compras perto de casa para pessoas que não podem sair de casa, indo no supermercado, indo na farmácia, etc. Isso a gente fez no começo da pandemia, quando as pessoas ainda não estavam estruturadas nesse processo de sair de casa, etc. Depois desse processo inicial de acesso a necessidades básicas, a gente tem trabalhado muito com acolhimento. Então, pessoas que acabaram na quarentena ficando sem um porto seguro, sem um atendimento psicológico, e a gente trabalhou muito forte com o atendimento psicológico. A gente criou um programa, por exemplo, que chama Cartas Solidárias, que é a ideia de enviar cartas para pessoas que estão em vulnerabilidade e que não têm essa rede de apoio. Até pessoas que são das ONGs parceiras nossas e que estão atuando diretamente na ponta, mas que não estão recebendo do outro lado um apoio, um carinho, e estão tendo que ficar isoladas porque estão exatamente na ponta de ataque do Covid, ou para idosos que estão em casas de apoio, casas de acolhimento, e que recebiam muitas visitas e agora não podem mais receber visitas, então ali no fim da vida, então estão com uma carga muito maior de ficar sozinho nesse período. E agora a gente está mais focado em educação e capacitação para o mercado de trabalho ou para a vida como um todo. Então a gente viu que os jovens que estão em escola particular conseguiram, de um certo modo, ter uma independência e conseguiram acessar um conteúdo online, enquanto na escola pública e pessoas em vulnerabilidade social, essa informação não chegou, o acesso não chegou, e a gente está tendo muito trabalho para conectar voluntários e rede, e insumos também,
para que os jovens tenham acesso à educação e que esse gap não fique tão grande como está sendo. Então, já era uma distância grande, e agora na pandemia tem ficado muito maior, então a gente está trabalhando muito forte com a educação agora. Nossa, muito legal, muito legal. Olha só, a gente tem aqui um pessoal, eu vou citar, que eles estão sempre com a gente, Exército da Salvação, Médicos Sem Fronteiras, o Lions, de Ribeirão Preto, Franca e Brodowski, pessoal muito legal está com a gente, Cidade de Pedregulho, a gente está com o pessoal de Portugal assistindo a gente, Vale do Paraíba, São Paulo tem bastante gente aqui, tá? E tem mais uma pergunta que eu achei interessante. Como é que você faz para organizar tudo isso, né? Quantas pessoas você tem na sua equipe? Além das pessoas, você também tem voluntários na sua equipe? Porque, pelo que eu entendi, tem gente se interessando em trabalhar com atados nas causas das organizações que você atende. Pelo atados. Uhum. É bem legal isso, porque como a gente é uma ONG também, a gente tem a nossa missão é social também. A gente tem hoje 30 pessoas que são funcionários do Atados, que trabalham com a gente todos os dias. A gente tem uma sede que, infelizmente, está abandonada um pouco, mas está em funcionamento, mais ou menos, esperando que a gente concentra todo mundo, e a gente faz vários encontros com voluntários ali. E a gente tem vários voluntários que são atuantes nas causas que o Atados coordena. Então, a gente, por exemplo, um programa que é super forte no Atados, chama Criadores de Atos. A gente viu que as ONGs tinham vontade de criar ações e programas, mas às vezes não tinham braços para executar esses programas, essas ideias, e a gente coloca voluntários para coordenarem esses programas e aí mobilizarem outros voluntários para realizarem ações que são necessidades das ONGs. E aí a gente faz todo um processo de capacitação e acompanhamento para fazer todo o programa do Criadores de Atos. E a gente faz algumas ações que a gente entende que são importantes e que a gente quer fazer, porque a gente vê que ninguém está fazendo, então a gente vai fazer. Tem uma muito emblemática nossa, que a gente sempre foi muito próximo da causa dos refugiados. Eu, pessoalmente, fui voluntário com refugiados também. E aí, lá em 2014, a gente teve a ideia de criar uma Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo ia cair o Dia Mundial dos Refugiados. Então a gente falou, vamos fazer uma Copa do Mundo dos Refugiados no Dia Mundial dos Refugiados, que ia ser no meio da Copa do Mundo do Brasil. A gente juntou um monte de voluntários, fez uma super festa e criou um evento. Foi incrível, assim, foram mais de 300 pessoas. A gente conseguiu tudo de graça, várias doações, 8 times jogando. No fim, o Haiti ganhou a Copa do Mundo dos Refugiados, para quem quiser saber. Foi super legal. E aí, desse movimento, surgiu um grupo de voluntários mais próximos que a gente começou a atuar com refugiados e começaram a pensar. O pessoal, por exemplo, que viu na Copa do Mundo dos Refugiados, o pessoal do Haiti, eles vêm para o Brasil e eles falam 5 idiomas. Eles falam inglês, francês, espanhol, português e crioulo. Então, eles sabem falar 5 idiomas, têm uma super cultura e não conseguem um emprego, uma geração de renda, se incluir socialmente aqui no Brasil. E a gente começou um projeto para dar oportunidades para eles usando esse idioma que eles têm. Então, a gente criou um curso de idiomas em que refugiados seriam os professores. A gente chamou voluntários de pedagogia para ensinar esses professores, esses refugiados a serem professores, voluntários de comunicação para comunicar esse curso de idiomas com professores de refugiados e voluntários da parte administrativa. E aí hoje a gente tem o Abraço Cultural, que é esse curso de idiomas, e a gente já tem mais de 2 milhões em renda gerados para refugiados, e essa turma que a gente fez agora teve 400 alunos só em São Paulo, foi a maior turma da história do Abraço Cultural, que já tem mais de 5 anos de existência, está em São Paulo, Rio e Barcelona. Então, são várias histórias que acontecem pelo voluntariado que a gente vai deixando acontecer, assim. É isso aí, gente. Basta ter vontade. Voluntário é isso, olha. É um ato involuntário de amor.
E o Daniel consegue materializar essa inteligência solidária, gente, que é uma tecnologia, porque se gera todo esse impacto, como o Daniel está falando, é porque de fato existe uma lógica e uma inteligência que faz essas pecinhas se encaixarem e se mobilizarem. Eu estou com o Daniel Moraes, essa live fica gravada aqui na TV Pública. Eu vou pedir para o Adriano, nosso diretor, colocar aí os endereços da TV Pública no YouTube, no Facebook, e a gente tem o nosso canal, que é o Inteligência Solidária, que está no Instagram. Chegou uma pergunta aqui que eu achei bem legal, inspiradora, é do Pedro. Pessoal, a gente já está finalizando, vou fazer mais 2 perguntas para o Daniel, mas olha só que legal. Daniel, pode citar alguma ação para jovem voluntário, porque você falou de estagiário. Né? A gente sabe que estagiários e voluntários menores de 18 anos têm que ter, não sei se tem que ter, né, participação do pai, mas existe alguma ação para ajudar principalmente à distância para esses jovens? Sim, boa pergunta. A gente tem um conceito muito forte fora do Brasil e que a gente está trazendo para cá, que é o conceito de família voluntária, que é o conceito de que qualquer pessoa que é menor de 18 anos deve ser estimulada, e quando criança mais ainda, deve ser estimulada a ser voluntária, porque uma vez que ela começa a ser voluntária nessa idade, ela continua sendo voluntária para a vida inteira. E a gente criou uma categoria no site do Atados que é especificamente para isso, atados.com.br/família voluntária. Então, quem for menor de 18 anos, eu posso dar uma pesquisada e mandar algumas vagas para vocês também, vocês podem mandar alguma mensagem para a gente, mas pode pesquisar no Atados, as ONGs normalmente são abertas a isso, se você tiver a aptidão necessária para fazer aquela demanda que a ONG tem, não importa se você é menor de 18 anos. A lei do voluntariado, na verdade, ela não deixa explícita que você precisa de uma autorização ou que você precisa fazer junto com um acompanhamento de alguém maior de idade. É legal que você tenha uma autorização para ficar respaldado, mas é super aberto a um voluntário ser voluntário, seja qual idade for, e a gente estimula muito isso. A última pergunta aqui, Dani, é ações de saúde. Neste momento de pandemia, tem um voluntário que atua aqui na Santa Casa, que está suspensa as ações. Isso está acontecendo também com o Atados? Como é que acontece o voluntariado com as questões da saúde? Está um pouco difícil, Érica, para falar bem a verdade, porque muitas ações de voluntariado que atuavam de uma forma, por exemplo, mais ligada à arte, que tinham um contato com o público no hospital, por exemplo, todas essas ações estão suspensas por conta da pandemia. E um médico, um profissional da saúde, efetivamente um enfermeiro, não pode ser voluntário, e também eles estão com muito trabalho para serem voluntários nesse momento. A gente tem estimulado algumas coisas um pouco paralelas à saúde, então a saúde mental, atuar, por exemplo, um cuidado com pessoas, ou atuar com uma tecnologia que vai fortalecer o acesso à saúde. Então, esse tipo de, por exemplo, tem um projeto que a gente está apoiando que chama Rooms Against Covid, que é quartos para ir contra o pelo combate à Covid, que é a ideia de que a gente está juntando uma rede de pessoas para arrecadar recursos para disponibilizar quartos em hospitais para profissionais de saúde que estão com suspeita de Covid e não querem levar o Covid para a família, e querem continuar trabalhando, etc. Então, tem algumas iniciativas um pouco que beiram a saúde e que são super importantes para manter o sistema funcionando. Gente, é assim, Daniel. Eu ia ficar aqui 24 horas conversando com você, porque é só notícia boa, é só ideia legal, é um pote brau, que eu costumo chamar, é uma potência cerebral. Pessoal, que legal, a gente conversou aqui com o Daniel Moraes. Novamente, quero repetir que essa live fica gravada na TV Pública, né? Todos os canais de TV Pública, aí está o nosso Instagram, TV Pública. Vou pedir para o Adriano colocar o nosso WhatsApp aí no ar. Olha aí, pessoal, é o 951643557. Você pode entrar
no grupo e você recebe as atualizações e os próximos convidados. Dani, antes da gente fechar, eu peço uma consideração sua e uma frase ou uma palavra que você queira falar e o tempo que você quiser. Bom, eu queria convidar todo mundo a ser voluntário. É uma experiência incrível, seja na quarentena, seja fora da quarentena. Pessoas que foram, por exemplo, voluntários dessa iniciativa de escrita de cartas, que é super simples, mas que às vezes você percebe o impacto que você teve na vida de alguém que foi acolhido por uma escrita, por uma carta que foi direcionada exatamente para essa pessoa. É uma troca muito rica. Então, quem quiser ser voluntário, acompanha, seja nosso Instagram, seja nosso site, atados.com.br, descobre uma causa que faz sentido para você, que você realmente vai se encantar, porque o voluntariado, como a Erika disse, é pela vontade. Se você tiver vontade de fazer, aquilo vai ser bom para você. E que você faça uma vida que também tenha vontade, que tudo que você faça com vontade, com prazer, que assim você vai ser mais feliz, eu acho. Nossa, Dani, fiquei arrepiada. Muita emoção. Parabéns, que você continue com toda essa iluminação boa que vem aí de cima, que você continue ajudando muitas pessoas, viu? Eu desejo muita aí felicidade, muita saúde para você, para sua filhinha, que é uma semente, para sua esposa, para sua família. Vou pedir por último, só para você repetir, então, quais são os 3 canais para entrar em contato com Atados. Então, a gente tem o site do Atados para todo mundo que quer ser voluntário ou alguma ONG que precise de voluntários, que é o atados.com.br. A gente tem o nosso Instagram, que é o Atados, e a gente tem o site de empresas, que é o empresas.atados.com.br, para alguma empresa que quiser se engajar numa causa social. É isso aí, Daniel. Muito obrigada, gratidão por você nessa segunda-feira dar essas informações, estar conosco aqui com os nossos espectadores. Obrigado ao pessoal que participou aqui conosco. Novamente, pessoal, se quiser degustar, pegar informação, estudar, essa live fica gravada. Dani, um abraço bem querido aí, quentinho, virtual para você. Um beijo para você e para sua família. Boa noite, viu? Obrigada. Obrigado, Eric. Um beijo para o pessoal que está escutando a gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.